Então, vou fazer o seguinte, eu vou ler em voz alta para a gente ir acompanhando, então. Porque senão também demora muito. Então, o livro tem quase 300 páginas, que é a edição que eu tenho, 306 páginas, para ser mais preciso. Então, a gente demora muito a matar esse livro, a gente fica o ano inteiro lendo. Eu vou lendo em voz alta aqui, depois a gente vai lendo, quando vocês estiverem com o livro, a gente vai lendo em voz baixa, certo? A gente vai lendo juntos. Vou começar a introdução. Quem não viu a primeira parte aqui, depois volta lá e assiste, né? Que eu já li os agradecimentos e a introdução. Não, a introdução eu vou ler agora. Li os agradecimentos, li a orelha e li a quarta página. Vamos começar aqui a introdução. Na minha edição, é página 13, não sei a página que vocês estão aí, certo? Vou ler aqui em voz alta para que. Ah, quanto você pagou lá no sebo aqui do centro, Fábio? Só para a gente saber. Manda aí. Comparar com o pessoal que comprou. Eu lembro que o Dil falou que deu 19 e pouco, né? Na live de sábado. Saca? Diz aí quanto você pagou, Fabião, para eu começar aqui a leitura e ter o corte certinho. Só para dar essa informação. Quanto você pagou lá na 4, Fábio? Sempre demora um pouco a aparecer o comentário. R$ 30. É, aí, ó, você vê. Você pode pagar mais caro e pegar na hora, ou você pode pagar mais barato, R$ 20 com frete, e demorar um pouco mais. Aí são escolhas. Você vê, né? Você não consegue ganhar todas. Você não consegue ganhar todas. Não tem jeito. Então, bora lá. Começando agora a leitura do livro, da introdução do livro do Zenir Ventura. A nossa história começa com um Réveillon e termina com algo parecido a uma ressaca. Ressaca de uma geração e de uma época. Perfeito. Entre os dois, o Brasil e o mundo viveram um tempo apaixonado e apaixonante. É possível que 1968 não seja, como querem alguns de seus agiólogos, o ano zero de uma nova modernidade, embora os estudantes franceses já tivessem avisado na época que era apenas o começo. Ah, eu não vou conseguir ler esse francês nunca. Senequest com débit, sei lá. Advertiam os muros de Paris. O sociólogo Edgar Morin, que acompanhou o Maio francês e em seguida veio ver as nossas passeatas, falou em êxtase da história. Seu colega mais velho, Raymond Aron, assustou-se com a demência coletiva para mais tarde admitir que aquele psicodrama coletivo, outra de suas classificações pejorativas, mudara a França. Na mesma época, em outro país, a Alemanha, o igualmente célebre filósofo Jürgen Habermas, meu mestrado foi todo em Habermas, inclusive Habermas e Hannah Arendt, chamou os jovens iracundos de 68 de fascistas de esquerda, mas hoje reconhece que toda a atualidade cultural da ecologia ao individualismo começou a brotar naquele ano, mas por verdade. A morte não deixou que o grande Pier Paolo Pasolini pudesse rever, 20 anos depois, o seu ódio imediato aos pequenos burgueses, filhinhos de papai e do poder. Num enorme poema manifesto, o cineasta comunista registrara, para escândalo geral da época, odeio vocês tanto quanto odeio seus pais. Veja você que as movimentações de 68, longe de ser um consenso, longe de ser um alinhamento. Veja você que Edgar Morin era um entusiasta, Raymond Aron já tratava com a demência colativa, e o Paolo Pasolini, muito mais radical em sua leitura, em sua análise, colocava: odeio vocês, os manifestantes de 68, tanto quanto seus pais, que para eles se tratavam de pequenos burgueses filhinhos de papai e do poder. Tendo em vista que era uma manifestação essencialmente de classe média, universitária, e temos que ter clareza que universidade para pobre é coisa recente no Brasil e no mundo, mas no Brasil ainda mais recente, não está errada a leitura de Pasolini. De todos os que escreveram no calor da hora sobre os acontecimentos de 68, só Morin estava certo. Vão ser precisos anos e anos para entender o que se passou. Já se passaram 20. Lembre-se, o livro é publicado em 1988. E 68 continua a ser uma obra aberta, para citar uma categoria então na moda. Aliás, o seu criador, Humberto Eco, foi quem recentemente forneceu a melhor pista para se aproximar daquele ano-chave. Pode-se processá-lo, analisá-lo, condená-lo, mas não cancelá-lo como um fenômeno de loucura. Mas também seria o caso de acrescentar: pode-se exaltá-lo, romantizá-lo, contanto que não se tente sacralizá-lo como um momento de inspiração divina da história.
O jornal Le Monde lamentava há pouco que 68 costuma ser tratado como um mito e um mal-entendido, e isto na França, que gosta de olhar para o passado e que vem se debruçando seriamente sobre as lições que considera ser o acontecimento mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, mais importante mesmo do que a Guerra da Argélia. Veja você o peso que os franceses dão para o maio de 68. Consideram, bom, uma leitura de 1988, sempre bom fazer esse recorte histórico mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a ocupação alemã na França, aquele racha, o desgaste interno, inclusive lutando contra os fascistas, os nazistas alemães. Você tem uma guerra da Argélia, uma sangrenta guerra que matou muita gente, muitos franceses morreram, argelinos é o gentílico, argelinos. Nem se conta, então, você vê que o Mar 68 é considerado como o segundo fato mais importante do século XX. E o mais importante, a partir da Segunda Guerra Mundial. Se esse esquecimento ocorre na terra de Proust, o que dizer de um país que sofre de amnésia crônica, nós, e onde, como já observou Ivan Lessa, de 15 em 15 anos, esquecemos os últimos 15 anos. Essa frase é boa demais, deixa eu me repetir. De 15 em 15 anos, esquecemos os últimos 15 anos. Com persistência rara para o Brasil, 68 ainda povoou o nosso imaginário coletivo, mas não como objeto de reflexão. É uma vaga lembrança que se apresenta, ora como totem, ora como tabu. Ou é a mitológica viagem de uma geração de heróis, ou a proeza irresponsável de um bando de porra-loucas, como se dizia então. Na verdade, a aventura dessa geração não é um folhetim de capa e espada, mas um romance sem ficção. O melhor do seu legado não está no gesto, muitas vezes desesperado, outras autoritário, mas na paixão com que foi à luta, dando a impressão de que estava disposta a entregar a vida para não morrer de tédio. Citando Mayakovsky, né? Poucas, certamente nenhuma depois dela, certamente nenhuma depois dela, lutaram tão radicalmente por seu projeto ou por sua utopia. Ela experimentou os limites de todos os horizontes, políticos, sexuais, comportamentais, existenciais, sonhando em aproximá-los todos. Vou repetir os itens que ele coloca. Uma geração que visava romper os limites políticos, sexuais, comportamentais, existenciais, sonhando em aproximá-los todos. Sem dúvida, há muito o que rejeitar dessa romântica geração de Aquário, messianismo revolucionário, a onipotência, o maniqueísmo, mas há também muito o que recuperar de sua experiência. Pouco antes de morrer, o psicanalista Hélio Pellegrino, um tipo inesquecível dessa e de outras épocas, dizia num depoimento para este livro: nós aprendemos com a loucura, a generosidade e o sangue deles. Aos 44 anos, Pellegrino era um personagem de geração. Deixe-me voltar. Aos 44 anos, Pellegrino era um personagem da geração de 68, que dizia não confiar em ninguém com mais de 30 anos. Ele já tinha 44. Entre outras originalidades, ela acabou nos ensinando, talvez sem querer, que uma geração não é feita de idades, e sim de afinidades. Concordo. Por isso, podia comportar um psicanalista de meia-idade, um garoto de 14 anos como Cezinha, cuja saga consta desse livro, e um velho de 76 como Tristão de Ataíde, isto é, Alceu Amoroso Lima, que defendia a nova cruzada das crianças com entusiasmo juvenil. O que mais impressionava o político e psicanalista Hélio Pellegrino era o sentido ético desses jovens. Ele dava como exemplo seu comportamento durante a Guerra Suja que se seguiu a 68. Conhece-se deles muitas inadmissíveis loucuras, inclusive execuções, mas nenhum ato de tortura. Cabe debate, hein? Esta, porém, é outra história. Serão os nossos anos de chumbo, quando essa geração solar, escancarada e comunicativa, troca as ruas pela paisagem lunar da clandestinidade, para se enfurnar nos soturnos aparelhos ou para mergulhar nos subterrâneos das drogas. A nossa história é de 68, ou melhor, uma das possíveis histórias de um período rico demais para ser apreendido em uma só visão. Por isso, aliás, é que o autor privilegiou mais do que a própria vivência, o material da época e o testemunho de que a própria vivência, o material... vacilei aqui. O material de época e o testemunho dos protagonistas,
sabendo como é difícil olhar para o passado sem ser assaltado pela vontade de promover um retoque aqui ou uma melhoria ali. Todo cuidado, porém, foi tomado para não se fazer como certas obras de restauração de patrimônios históricos, que mantêm a fachada, mas alteram o interior. Com esta exaustiva pesquisa e o apoio de dezenas de depoimentos e entrevistas, esperamos ter realizado não uma simples devolução dos fatos, mas a reconstituição dos sonhos, do imaginário, das mentalidades, dos sentimentos, do clima e do comportamento daqueles tempos de exaltação e de febre, ou, como diziam dos protagonistas, o diretor de teatro Flávio Rangel, tempos de nó na garganta. Os nossos heróis são os jovens que cresceram, deixando o cabelo e a imaginação crescerem. Eles amavam os Beatles e os Rolling Stones, protestavam ao som de Caetano, Chico ou Vandré, viam Glauber e Godard, andavam com a alma incendiada de paixão revolucionária e não perdoavam os pais, reais e ideológicos, por não terem evitado o golpe militar de 64. Era uma juventude que se acreditava política e achava que tudo devia se submeter ao político, o amor, o sexo, a cultura, o comportamento. Uma simples arqueologia dos fatos pode dar a impressão de que esta é uma geração falida, pois ambicionou uma revolução total e não conseguiu mais do que uma revolução cultural. Arriscando a vida pela política, ela não sabia, porém, o que estava sendo salva, que estava sendo salva historicamente pela ética. O conteúdo moral é a melhor herança que a geração de 68 poderia deixar para um país cada vez mais governado pela falta de memória e pela ausência de ética. Vamos comentar aqui um pouco da introdução. O ponto primeiro que me chama a atenção é o quanto a experiência francesa de 68 foi influente para os jovens aqui do Brasil. Vamos lembrar aqui uma coisa. Vamos pensar num negócio aqui. Não tinha internet não, rapaziada. Você já vivia sob uma ditadura envergonhada, de acordo com a leitura de Hélio Gaspari, mas uma ditadura. A informação não circulava com essa possibilidade toda, porque não tínhamos internet. Além de tudo, vivíamos um regime de exceção, cujo um dos pilares era cercear a informação que chegava ao povo brasileiro. O Zuenir Ventura deixa claro aqui, nessa introdução, que havia um burburinho, havia um fervor no mundo. Na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando ele cita os Beatles e Stones, e tudo isso reverberava no Brasil, em 68, com a nossa trágica particularidade, uma ditadura cívico-militar. Uma ditadura que os jovens não perdoavam os pais por terem permitido ela acontecer. E veja você que haviam muitos conflitos internos. E uma questão da geração de 68 ser uma questão de posicionamento, não necessariamente geracional, na faixa etária, mas uma geração de leitura, de percepção de mundo. O que define uma geração é a interpretação dela perante o que está acontecendo no mundo. Não é o ano em que ela nasceu. Quantas vezes você não vê jovens de 20 e poucos anos mais reaças que seus avós? MBL! Como é que é? Pois é, né? Uns velhos de 20 e poucos anos. Ou melhor, uns velhacos de 20 e poucos anos. Jovens que já eram velhos antes de nascer. Tal qual o Tom Zé criticava o Chico Buarque, depois citado pelo Replicantes, naquela música Por Que Não? Compreendam o recorte histórico, o fervilhar do mundo em 68, tudo isso reverberando em uma juventude asfixiada politicamente, que compreendia o sexo como elemento político, a cultura como elemento político, a música, o cinema, o comportamento, as relações entre pais, as relações entre homem e mulher, tudo era político para uma geração. Parece que temos um grande livro em mãos, hein? A introdução começou muito bem. Eu vi que o. Ah, eu vi aqui. Eu vi que o Thales colocou. Vou fazer um corte aqui para a gente fechar a introdução. Aí isso vai ser um corte que eu vou colocar lá, certo? Não, primeiro deixa eu me pegar aqui, né?
Vocês têm opinião sobre essa introdução? Vamos colocar aqui a opinião de vocês para, para a gente fechar esse corte aqui da introdução. Depois eu vou pegar a break news ali, porque depois eu no corte eu vou voltar esse ponto aqui que o Thales traz para a gente colocar ali. O Fábio diz, essa frase de 15 anos me pegou. Em relação ao Brasil, né, Fábio? De 15 em 15 anos a gente esquece tudo. A gente está nesse processo, né? A gente já está hoje, nesse mês, lembrando, comemorando, não porque eu não comemoro esse fato, lembrando 9 anos das manifestações de junho de 2013, quando movimentações nascidas na esquerda pelo contra o reajuste da tarifa do transporte público culminaram na saída da extrema direita do armário. Abriu-se naquele momento uma caixa de Pandora. E pois é, a gente já não lembra mais de 2013. Parece que até os 15 anos já ficaram muito distantes, o Fábio. Parece que agora o ciclo ele ainda é mais curto. É a próxima polêmica, é o próximo meme, é o próximo BBB. E aí você já vai sendo engolido pelo próximo, pelo próximo. Vou entender que vocês não têm opiniões e comentários ou perguntas sobre a introdução. Fecho aqui a introdução.